Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o Tei, tá tudo muito bom, tudo maravilhoso, mas será que caímos num pão e circo da mamãe Konami? Será que ela é tão ardilosa a ponto de ter jogado algumas migalhas para você, jogadorzinho, tentando te enganar para alguns problemas que existem de fato com relação ao lançamento no jogo? Hoje eu quero comentar um pouquinho, dar um passinho para além sobre a nova box, né, que eles vão lançar daqui a pouco no TCG, que é a caixinha do Legendary Deck do 5DS. Eu já comentei com vocês sobre nesse vídeo aqui em cima e todo mundo ficou estupefato porque essa coleção é absurda, porque é um Legendary Deck, ou seja, tá 3 decks de protagonistas dentro do anime, é do 5DS, mas são de protagonistas do anime. Além disso, traz os decks fechadinhos pra você poder jogar, praticamente tudo que precisa tá ali pra você poder ter esses decks desses bonecos, e além disso, ela traz absurdos reprints, dentre eles os Mucharm, que apesar do Mucharm ter tido reprints na Mega Team, por exemplo, ou em outras coleções, eles não baratearam, não democratizaram de fato. Essa coleção vai, dentre essas questões que eu falei, democratizar alguns reprints, e é excelente para o jogador novo entrar no jogo. Tanto para ter um deck fechado, mas também para ter boas techs, afinal de contas, isso é o que você precisa para começar a jogar, ter techs interessantes. Então, essa coleção basicamente não tem do que reclamar, até que eu vi um comentário de algum inscrito falando que, caralho, bizarro como a percepção das pessoas muda. A Konami fez merda pra cacete sobre um produto e de repente, dando algumas migalhas, ela faz essa coleção, que é bem esquisita, parecer uma coisa maravilhosa. Hoje eu quero debater sobre um outro lado, sobre esse Legendary Deck do 5DS. Talvez algo que a gente não tenha parado pra pensar sobre. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Então é o seguinte, aqui na tela nós temos o Legendary 5DS, eu não vou comentar tanto sobre ele, porque eu tenho um vídeo dedicado só pra poder comentar sobre os pontos positivos dele. E aqui essa coleção, em suma, é basicamente a reunião de 3 temas de 3 decks de personagens do anime, né? Então o Yusei, o Yusei com deck de Synchron, né, Junk, enfim. Nós temos aqui o deck da Akiza com um Black Rose e temos o deck do Crow com os seus Black Wings. Então, esse produto, ele é muito interessante porque comprando um deles, um produto do Legendary Deck, você tem 3 decks desses bonecos. Os bonecos em si chamam a atenção? Não necessariamente, mas tem decks funcionais e que você consegue ter uma boa base desses decks para ter o deck para você funcional para você poder jogar nesse deck, né, nesse produto selado. E além disso, ele vem com um bom número de tech cards, né, tendo Ash Blossom em Permanence, o Mucharm Pearl, o Mucharm Full, o Mucharm Meows, eu já falei em Permanence, tem o Ogre, tem o Droplets, tem o Veiler, tem alguns reprints muito bons. Muito bons. Então o produto, ele tem excelentes questões para quem quer ter um deck e também para quem quer ter boas techs começando do zero, ou até para simplesmente alguém que quer os decks e que vai vender as techs para poder abater um pouco do preço que você vai gastar no deck. Dá pra fazer, se você comprou 3 produtos desse, até porque em um deles só vem só um FUA, um Mucharm Meows e um Mucharm Pearl, é óbvio, não vem os 3 na mesma caixa, mas se você comprou 3, você pode montar o teu deck e vender as techzinhas para poder abater um pouco do preço, se for o caso, dá pra fazer. Enfim, então com isso não dá pra reclamar. Porém, não sei se você parou para perceber que esse produto ele tá sendo muito vangloriado pelo fato dele ter bons reprints. Mas a gente precisa pensar um pouco sobre perspectiva. Qual é o objetivo de um produto no final das contas? Quando a Konami vai lançar um booster novo, o que a gente espera em um booster novo? Você espera que ele traga algum produto novo, algum deck novo, na verdade, né, para poder inserir no formato e tal, ou então que ele dê suportes para decks que já existem. Geralmente em um booster a gente espera isso. Por acaso a gente vai receber um produto novo, um booster novo, e a gente espera que tenha um reprint de um deck que eu gosto? Não necessariamente, a não ser que seja uma side collection temática de um arquétipo específico, e lá sim eu espero que tenha reprint do deck que eu quero. Por exemplo, o Terminal World que a Konami tá colocando dentro de um Battle of Legends, esse Terminal World ele tá trazendo, a Konami tá trazendo no Battle of Legends no TCG, os prints, né, dos decks da Terminal World. E por causa disso, como os decks da lore da Terminal World
quando a Konami lança lá no OCG, tem reprints dos decks. Quando eles lançam o Battle of Legends aqui, os decks que recebem os suportes novos também tem reprints naquela coleção. Por exemplo, nós tivemos um Battle of Legends, o primeiro lá, que teve os Ritual Beast. Então naquela coleção, além de ter os Ritual Beast novos vindo na Terminal World do OCG, nós tivemos os reprints do Ritual Beast, porque era temático naquela coleção. Então ali era natural que eu esperasse que tivesse reprints naquela coleção. Isso faz total sentido. Mas a gente precisa pensar sobre qual é a proposta daquela box. Qual que é a proposta de um Legendary Deck, se você para pra pensar efetivamente? Qual é a proposta do lançamento de um estrutural? Vamos pensar diferente. Não pense isso como uma coleção, pense como um estrutural. Se isso fosse um estrutural, o que a gente iria esperar? Basicamente, eu vou pegar um exemplo de um estrutural que foi lançado. E a gente esperou o quê? Nós tivemos aqui, ó, esse deck que, inclusive, eu vou falar a verdade, eu nem sabia que esse produto ia ser lançado, ainda mais agora. E eu não sabia o que é que vinha nessa Destructure Deck aqui, que inclusive é um produto bom pra caralho. E eu nem comentei sobre, porque passou debaixo do meu radar, eu nem me liguei nisso. Bom pra caralho esse produto, que é o Destructure Deck da Lord Balbais, mano, o The Chronicles Deck. E aqui vem um deck muito maneiro pra você montar. Competitivamente falando, muito melhor do que o outro deck, como um arquétipo, digamos assim, né? Porque vem todas as cartas do Structure, né? Todas as cartas, perdão, Branded, pra você conseguir fazer ali, jogar com Branded Desper, digamos assim, né? E ainda tem bons reprints de Staples também, tá? Também tem reprint bons de Staples, eu não sabia que tava vindo. Cadê, mano, a porra da carta? Aqui, ó, o TTT com uma arte alternativa, é um TTT fake tendo reprint aqui, absurdo isso, tá? Absurdo, porque o reprint TTT fake não barateou ele não, mas ver o Structure Deck aqui, ó, colocando essas artes alternativas, então dando uma questão colecionável pra esse deck, digamos assim, tá te dando um deck pra você poder ter o deck fechado e jogar de fato Yu-Gi-Oh! Onde basicamente praticamente tudo que você precisa pra ter esse arquétipo tá aqui, e além disso ele tem um ou outro bom reprint. Mas uma coisa que é bem interessante, que precisa ter geralmente um produto como esse beleza, a Konami tá lançando esse estrutural aqui. Faz sentido ela lançar esse estrutural só pra poder dar o reprint nas cartas que eu uso no deck? Beleza, o reprint do Bicho foi bom pra caralho aqui. Tá dentro da lore, foi bom pra caralho, mas eu não sei se eu pensaria que ia ter reprint de Bicho aqui, tá ligado? O reprint do TTT Fake, também eu não sei se eu ia pensar que ia ter reprint aqui. Isso pode ter pego de surpresa. Mas o que a gente espera quando tem um estruture novo? Cartas novas. E eles lançaram desse estrutural cartas novas, podendo inclusive ter aquele esquema, né, que vem no pacotinho, você pode abrir, a carta pode vir Ultra, pode vir Secret ou pode vir Prismática, o que vale uma grana boa, mas veio suportes novos. Então geralmente quando a gente tá recebendo um produto que tem uma temática X, a gente espera que venha cartas novas pra essa coleção, e aí a gente volta pra esses decks aqui, porque se você para pra ver, o que aconteceu é que a Konami pegou e compilou pra lançar esse Legendary Deck pra gente, o deck do Yusei, e nesse deck do Yusei, tem cartas novas? Tem! Que cartas novas são essas? Carta do estrutural que eles lançaram no OCG. Então, o estrutural do OCG tem cartas novas, eles pegaram essas cartas novas do estrutural do OCG e trouxeram pra cá pra gente, pro deck do Yusei. Tudo bem, tem cartas novas, então eles importaram um produto. Justo. Se a gente para pra olhar então o deck da Akiza, o que é que a gente tem aqui no deck de Black Rose? O deck de Black Rose talvez ele seja o menos completo, porque eu nem tava ligado nisso, tá? Eu até falei por cima no vídeo que eu lancei ontem aí pra vocês. Mas veio essas cartas aqui, ó, em Doom of Dimensions, que é a última main collection, e lançou cartas novas pro deck de Rose Dragon. Deus queira que essas cartas sejam baratas, eu acho que elas são baratas, tá? Eu acho que elas são baratas e tal, mas assim, esse deck já tá recebendo suporte novo aqui, tudo bem. Ele recebeu suporte novo aqui. Aí a Konami foi lá e beleza, vamos aproveitar que a gente tá lançando suporte pra Rose Dragon, e aí ele vem na Main Collection, e o que a gente vai fazer é lançar o resto do deck nesse produto que nós estamos lançando agora, que é o Legendary Deck. Tudo bem. E o deck do Blackwing, por sua vez, do Crow, ele não tem porra nenhuma. Não teve nada em Doom of Dimensions e não tem nada recentemente. Então, basicamente, é um deck que não tem nada novo lançado. Basicamente, pegam todas as cartas Blackwing e colocam aqui. O lançamento do Blackwing foi em Darkwing Blast, mano. E Darkwing Blast é a coleção que colocou o Tiara com o início do Tier 0. Há um tempão atrás, sabe? Que lançou essas cartas aqui, ó. O Darkwing Blast lançou o Bicho. O Darkwing Blast lançou a Lulu, lançou o Spring. Foram essas cartas que vieram Darkwing Blast. E também veio as cartas do Blackwing. Foi aqui que lançaram as cartas de Blackwing. Basicamente, eles compilaram
As cartas do Blackwing jogaram aqui. Tem carta nova? Não tem. Pra quem gosta, tá feliz com isso? Pode ser que não esteja. Mas aí é que a gente vai entrar e pensar sobre o que faz esse produto ser bom. E que é muito bom, tá? Eu não tô reclamando desse produto. Eu só tô dando uma de advogado do diabo aqui, porque eu achei que o comentário que o Caba deixou no meu vídeo foi bem interessante. Apesar de eu não ter me lembrado de pegar o nome dele. Mas o grande ponto aqui é o seguinte: eu não tô reclamando dessa coleção, eu acho que ela é um ponto de partida absurdamente positivo pro jogo. E de novo, eu continuo me mantendo muito esperançoso com um futuro melhor do jogo, porque eu acho que a gente tá no melhor momento de forma que a gente nunca teve antes nesse jogo, tá? O momento da esperança é agora. E você não é iludido, não. Você tem motivo pra isso. Eu acho que esse momento é um momento do jogo muito bom. Mas esse produto aqui, o que é engraçado nele, e talvez até um pouco triste, é que de fato, pra quem gosta, tem as cartas, beleza, tem as cartas reunidas em um só lugar. Mas geralmente quando vê um produto novo desse, a gente espera que tenham cartas novas, nem todos eles têm, pelo menos não reunido no mesmo lugar. O Blackwing, por exemplo, não tem nenhuma carta. E esse produto, ele tá sendo considerado muito bom, o melhor produto, por fazer uma coisa que não é a proposta dele. A proposta dele não é ser uma coleção que traz bons reprints. A proposta do produto não é essa, mas o motivo pelo qual esse produto está sendo considerado bom é que ele está tendo o reprint de Staples, sendo que essa não é, nem de longe, a proposta de um deck estrutural, ou dessas coleções do Legendary Deck que a Konami vem soltando. Por que se fez necessário eles lançarem isso aqui? E assim, de novo, qual é o problema de ter então esses reprints no Structure Deck? Qual é o problema? Você tá reclamando disso? Não estou reclamando disso. Mas aí é que entra a gente escancarar uma parada que é ruim, que não é coisa ruim de antes que a Konami deixou de fazer. Ela continua fazendo algo bem ruim com relação a isso. Que o motivo pelo qual precisamos, e a gente precisa, tá? Eu concordo que a gente precisa. Tem que vir essas cartas comuns desse jeito. É que o produto que deveria fazer o que essa coleção tá tentando fazer, que é de dar um reprint bom, é a Mega Team, cara. E a Mega Team foi completamente sucateada, tá? Então, a Mega Team é quem deveria, desse ano, é quem deveria reprintar de maneira decente os Mulcharm. Deveria ser a Mega Team. E não um estrutural aleatório fora do cronograma, porque essas cartas que vieram não estavam no cronograma pra gente divirem, elas vieram de surpresa. O produto que deveria trazer isso é a Mega Team. E eu já comentei com vocês sobre a Mega Team 2024, onde ela foi completamente depenada e não faria sentido nenhum você ter uma Mega Team. Porque o que eles fizeram? A Mega Team antes tinha as cartas comuns, as raras e as supers, que geralmente eram os slots que você usava para dar reprint nessas cartas aleatórias que vêm. Cartas que, sinceramente, não importa tanto. A Mega Team não tá vindo pra reprintar essas cartas. Ela tá vindo pra reprintar as cartas de raridade alta. E aí, nós chamamos os slots das cartas Ultra, das cartas Secret, e era isso aí. E o que aconteceu? Nós continuamos a ter as cartas Super, as cartas Ultras, perdão, e as cartas Secret. Continua, se eu movo aqui pra baixo, tem aqui as cartas Ultra e aqui tem as cartas Secret. Porém, o que aconteceu? Eles tiraram as cartas raras, tiraram as cartas Supers, e então a gente tem raridades a menos. Ao invés disso, eles pegaram tudo que é relevante e colocaram como sendo ou Ultra, ou pior ainda, como sendo Secret. Então, antes nós tínhamos um grupo específico, pequeno, ou menor, pelo menos, de cartas Ultras e um grupo pequeno de cartas Secret. E só vem uma Ultra e uma Secret por pacote, se não me engano, tá? Ou são duas, eu não lembro exatamente se é uma ou se são duas. O ponto é, tem um grupo X e desse grupo X, por pacote, sai menos ainda. Então, nesse cenário, quanto menos cartas Secrets tiverem, maior a chance de eu ver as cartas boas que estão sendo reprintadas aqui. Por quê? Porque as cartas que ninguém se importa estão vindo nas outras raridades, e aí eu não me importo em tirar elas. Elas podem vir, pode ser suporte bom, pode ser reprint bom, mas as cartas que de fato importam não estão nesse grupo das cartas Secret. O que mudou agora é que não tem mais carta Super, não tem mais carta rara, só tem carta comum, e aí eles pegaram e colocaram cartas irrelevantes, inclusive cartas fora da temporada, como esses Paleozoic. Por que o Paleozoic tá aqui como Secret? É carta fora da temporada. Mega Team tem que reprintar cartas da temporada, da coleção dessa temporada. E aí eles pegaram o Paleozoic e colocaram como Secret. Imagina, você compra a Mega Team querendo tirar os reprints da temporada atual. Quer tirar o reprint do Mulcharm, mas você vai lá e tira um Paleozoic Opabina. E você pode tirar,
Porque esse Opabina, antes, ele nem deveria vir. Mas se ele viesse, ele viria antes como super, ele viria antes como rara, ele viria antes como comum. Agora não, ele pode vir como secret. E isso tira o slot da carta boa que você de fato quer tirar. Então, o produto da Mega Team tá horrível, fazendo com que você não tire as cartas que você quer. As cartas boas não saem com frequência, e se as cartas boas não saem com frequência, elas não barateiam no mercado. E se elas não barateiam no mercado, elas continuam caras. Então, o produto da Mega Team, que foi assim em 24, mas foi também assim em 25. A Mega Team é ruim demais, ruim demais. E o produto que vem pra dar reprints é a Mega Team, não é o Legendary Deck, entende? Então, nesse ponto de vista, eu entendi o comentário do amigo. Eu achei um pouco ranzinza da parte dele, mas eu só tô dizendo que é ranzinza porque eu tô gostando do momento atual do jogo, entendeu? Aí parece que eu tô querendo defender. Mas nessa perspectiva, faz total sentido essa reclamação. Este True Deck, ele tá sendo considerado incrivelmente bom por algo em que essa coleção não deveria fazer, que é dar reprints. Os reprints devem vir nas coleções de reprints e reprints bons. Por reprint ser bom, eu já comentei sobre reprint, tá? Vou deixar o vídeo aqui em cima. Pro reprint ser bom e baratear no mercado, tem que ser lançado em uma coleção que tem outros bons reprints. Por isso que a Mega Team era tão boa, porque a Mega Team tinha todos os reprints bons da temporada em uma única box, e aí a gente tinha um certo equilíbrio com relação às raridades, logo tinha um certo equilíbrio em como as cartas saíam. Então as cartas barateavam pra caramba. Agora não barateiam mais. E aí você pode ter uma coleção, um Battle of Legends separado assim, que tem reprints ali. Só que se nessa box de reprint tiver só uma carta boa, essa carta boa vai sair pouco. E se ela sai pouco, ela fica cara. Ela não se mantém cara. Então tem que ter um equilíbrio com relação a isso e tem que ser bem pensado, sabe? A Mega Team ainda é uma vergonha, mesmo que a gente esteja no momento em que eu dou todo o crédito do mundo pra Konami nesse momento atual, porque a banlist tá vindo boa, o Genesis foi bom pra caralho, esse produto de fato foi bom, mas a Mega Team tem que ser corrigida. Esses produtos, eles não têm que ser considerados bons por ter... eles podem ter bons reprints, tá? Sempre pode ter bom reprint. Mas eles não podem ser considerados um produto incrível por ter bons reprints, porque o papel desses produtos não é dar reprint. Esse é o ponto, entendeu? Eu não tô reclamando que tá tendo bons reprints aqui. Tem que ter e tomara que tenha. Mas ele não pode ser considerado incrível só por ter bons reprints. Porque esse deck, eles nem traz coisas novas para os decks em que tá tendo cartas aqui, sabe? Isso aqui é o import do estudo do OCG, beleza? Mas a Akiz, eles nem colocaram a carta do Doom of Dimensions aqui dentro. Você tem que comprar separado. E o do Crow não recebeu nenhuma carta nova, sabe? Ainda assim o produto é incrível? Sim, mas ele é incrível por algo em que ele não deveria ser, que é reprints. Quem deve ser incrível por ter reprint é a Mega Team. E isso tá sucateado. Beleza, eu tô encontrando uma coisa escrota no mar de coisas boas que tá rolando recentemente? Sim, mas eu achei que valia a pena a gente comentar sobre, tá? Eu queria só deixar essa questão pra vocês. Jogador de Blackwing, você ficou puto porque não tem... Se você gosta de Blackwing, tá? Você ficou puto porque não veio as cartas de Blackwing nessa coleção e você queria muito mais que viesse coisas novas do que os reprints? Pode ser que alguém prefira isso, sabe? Eu acho que não. Eu acho que ninguém vai preferir isso. O ponto é, eles precisam melhorar também a Mega Team. A Mega Team do outro ano não pode ser igual foi no ano passado. E nem nesse. Já são 2 anos seguidos com uma política horrível com relação à Mega Team, tá? Essa política desse reprint do full aqui, tomara que seja um ponto de partida interessante. Eu acho que não vai chegar a ser como o OCG, em que eles lançam uma carta boa comum, super, ultra. E, cara, esse é o cenário ideal. Eu acho que isso não vai acontecer. Alguma coisa tem que mudar. Talvez esse seja um bom ponto de partida, esse True Deck. O ponto é, a Mega Team é que é a coleção que compila toda a temporada e reprinta de maneira sólida para que barateie o preço das cartas. E não um estrutural em que deveria trazer coisas boas para o arquétipo em si. E aí você, para transformar isso em um produto bom, você não cumpre a proposta dele. Você mete staples, reprints nesse deck pra ele ser bom. E aí ele deixa... Ele vai ser bom, vai ser um produto bom, mas ele não vai cumprir o papel principal dele, sabe? Ele não deve ser bom por ter reprints. Ele deve ser bom por ter as cartas que você precisa no mesmo lugar, e ele deve ser bom por trazer coisas novas que melhorem o deck. Basicamente é pra isso que os decks estruturais precisam existir. Ter reprint é um complemento muito bom, muito válido, porque se você dá reprints de cartas do meta, quem quer comprar esse deck não é só
o cara que quer usar o deckzinho, pessoas do competitivo vão sentir o preço das cartas barateando. Isso também é bom, entendeu? Mas você entende que não tem que ser por isso que o produto tem que ser bom, considerado bom? Não é só por ter reprints. Ele tem que também suprir a necessidade dele, que é ajudar o arquétipo e dar o reprint. Enfim, eu acho que eu levei muito tempo pra fazer esse vídeo, tá? Acho que eu comentei coisas redundantes pra cacete, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau. Diz o que você acha, é claro.